Olá, meus queridos e minhas queridas. Nós vamos conversar com uma pessoa agora que tem feito milagres quando o assunto é emagrecimento. Tudo bem, Juliana? Olá, tudo bem, Mônica? Tudo ótimo. Olha, eu fiquei curiosa agora para saber. Mas você foi para essa vereda, foi para o emagrecimento por conta da sua gravidez, que você engordou e aí você foi estudar, mas sua formação inicial não era essa, né? Não era. Eu sou cirurgiã dentista de formação, fiz 3 especialidades, amo a odontologia, tanto é que hoje nós temos empresa na área odontológica, que é a Igo Implantes, é uma empresa muito grande, muito reconhecida, então a minha carreira toda foi construída na odontologia, né? E o programa de emagrecimento tem a ver com a minha história de vida. Então, foi muito mais, assim, uma coisa que... Hoje eu digo que o programa de emagrecimento é o meu propósito em ajudar mulheres a se reencontrarem, a se resgatarem, mulheres e homens, porque aí dá resultado para homem, dá, né? Aí eu falo sempre, a minha linguagem é feminina, a minha história é sobre um sobrepeso feminino. Mas dá para o homem também. Mas funciona até mais rápido. Homem porque o homem tem metabolismo mais acelerado, então, ganha mais massa magra mais rápido, né? Mas me conta essa história que te levou a encontrar esse programa de emagrecimento. Nós vamos falar sobre ele, que você me disse que não é só de alimentação, é uma coisa comportamental. Mas como é que você chegou a isso? Qual a história da sua vida que te levou a isso? Tá. Então, eu vinha, né, exercendo odontologia na minha profissão, na minha carreira, ele já tinha uma exposição na internet. Eu expunha muito meus tratamentos, as nossas clínicas. Como empresária, eu falo, mulher tem várias versões, né, os vários papéis da mulher. Então, já estava casada ali. Aí eu tive minha primeira filha, né, e ali o pessoal acompanhava um pouquinho dessa mãe que trabalha. E depois eu tive meu segundo filho. No meu segundo filho, eu engordei 23 quilos. E no total, eu cheguei a 90 quilos. De quanto que era teu peso, mais ou menos? Era 65. Você chega a 90. E eu cheguei a 90. E aí tem uma questão, né, Mônica? Quando você tá gestante, você tem aquela... Todo mundo fala, depois que você é amamentando, você perde, é muito fácil. Depois você vai ver, né? Em um mês você já consegue emagrecer. Só que depois que eu tive o meu filho... as várias questões emocionais, então ali, lidar com o casamento agora com 2 filhos Trabalho. E carreira, e você fica, eu volto agora, e aquela questão, e a sua casa muda estresse, tudo, né? Então vem todo um contexto emocional para essa mulher, e ali eu não consegui emagrecer. E aí eu fiquei com esses 90 quilos, eu acho que eu até consegui chegar a 87, mas não saía disso. E ali bate um certo desespero, né? Porque eu já não servia em nenhuma roupa, porque eu queria voltar, né, pro meu trabalho, pro meu jaleco, né, para as coisas que eu fazia, né, para me sentir bem nas minhas roupas. Isso acaba trazendo uma depressão, né? Isso. A gente traz uma tristeza, que você fala, não sabe, você se olha no espelho, não me reconheço, não sou eu, não tô feliz com esse corpo, né? E várias angústias, né? Será que vou conseguir emagrecer? Será que vou ter que fazer uma cirurgia? Será que... Porque eu tinha, assim, a minha questão emocional era, não estou bem como eu estou. 90 quilos não é indicado para uma bariátrica, né? Mas, aí, porque o dilema é maior ainda, né? Eu não estou indicada para uma bariátrica, não sei o que fazer para emagrecer. E aí você vai ficando cada vez mais triste, não é? Isso. E ali, ainda cuidando de 2 filhos pequenos, então, assim, o contexto emocional... não colaborava para isso. E o contexto alimentar também não, porque aí no contexto emocional você já não tá bem e você tende a ir para alimentos mais calóricos, né? Então, chocolates, né? Alimentos bolachas, eu sou o contrário. Biscoitos. Eu travo. Se eu estiver muito estressada, eu travo. Olha, você paro de comer. Diferente. Eu não desconto na comida, não. Eu desconto pior, eu desconto no bolso. É o que eu sempre falo, a questão emocional sempre leva para alguma compulsão. Algum eu mereço ali, né? Então mas aí como é que você chegou nesse método que você tem hoje? Porque não é uma coisa simples, não é uma coisa assim, eu acho que é assim, não, né? É uma coisa que funciona muito. E como é que você chegou nisso? Então, esse contexto de 90 quilos, e agora, o que eu faço?
Então, me deu uma sensação de eu preciso resolver isso o mais rápido possível. E uma coisa que as pessoas falam às vezes é, mas você vai ficar numa alimentação 100% limpa por 90 dias? Será que isso não é drástico demais? E eu falo assim, existe uma grande diferença em você perder 2, 3 quilinhos para você ficar bem num biquíni e você ter que perder 20 quilos. Então, ali eu já tinha certeza que eu precisaria fazer algo que realmente ia me levar para uma transformação. E o que acontece, né? Muitas pessoas começam, por exemplo, com 90 ou 80 e poucos quilos. Se você começa a emagrecer um pouco, já abre uma exceção, você volta, sabe? Fica naquele, eu chamo shot do gordo. 2 pra lá, 2 pra cá. Então, 2 pra lá, 2 pra cá. E você fica, aí isso altera mais seu emocional. No fim de semana é o dia do lixo. No fim de semana você vai lá e... Ou toma uma cervejinha, ou uma bebidinha, não sei o quê. E aí você não consegue. E como é que você teve que pesquisar, né? Aí eu fui estudar. Porque você foi estudar. Estudar. Então, eu já tinha toda essa parte fisiológica, né? Então, a minha área, como é a área da saúde, eu entendo muito sobre os tecidos do corpo. Então, músculo, gordura. Qual é o papel da gordura? É um tecido de reserva energética. Então, eu entendo que para que eu elimine o mais rápido possível essa gordura, então por isso que eu chamo de lipo natural, eu preciso promover uma estratégia hipocalórica. Eu tenho que colocar menos energia para dentro. Mas aí, Mônica, o que acontece? Se você só coloca menos energia, o seu corpo tende a usar a sua massa muscular como fonte de energia e destruir sua massa muscular. Então, o que é essencial? E depois engorda rápido, né? Engorda rápido. Por quê? Porque o seu metabolismo também diminuiu. Quando você baixa a massa muscular, você acaba também reduzindo o seu metabolismo, que é o quê? Eu sempre comparo assim, o seu corpo é uma máquina. Se você perde massa muscular, é uma máquina que vai funcionar com menos energia. Então, você vai tender a ter que comer cada vez menos. E não era o que eu queria ali. Então, para que eu promova somente perda de gordura, eu preciso manter a massa muscular alta. Preciso, eu falo que é manter a massa muscular, né? Preservar essa massa muscular. E eu preciso repor através de nutrientes, como, por exemplo, proteína. Então, se eu mantenho a taxa de proteína alta através da alimentação e me exercito, né? Eu vou manter a minha massa muscular. Quanto mais velho, mais a gente precisa de proteína? Sim. Precisa muito e precisa sempre. E isso não é falado, porque a proteína é um nutriente caro para a indústria alimentícia. Tanto é que se nós pegarmos os alimentos há 20 anos atrás, os alimentos, mesmo que os alimentos industrializados, eles tinham uma composição diferente do que tem hoje em dia, não tem mais. Não tem nenhum nutriente um que é proveniente da natureza. Um presunto, por exemplo. Não tem nada ali. Só tem gordura, só tem químico, só tem resto do resto carne de porco lá. Uma salsicha piorou. Muitos têm até como papelão, se fosse é verdade? Não. Um saborizante. Sei. Então, só tem químico, que é através do sabor, através o glutamato monossódico. Então, só tem coisas veneno, químicas. Né? Isso, entendeu? exatamente. É um alimento 100% gostoso, produzido. O glutamato monossódico, que é aquele negocinho branco que você põe para dar gosto na comida, né? Aqueles temperinhos e tal. Aquilo é veneno. Na minha casa não entra. Isso. Sabe? Na casa só entra que é 0 sódio. Ah, legal. Né? Porque realmente, assim, mesmo que meu marido não tivesse tendência a ter um pouquinho de pressão alta, não entraria, né? O sal é um veneno, não é? Sim. Tanto o açúcar em excesso, o sal, tudo veneno, né? Farinha branca. Então, assim, todos os alimentos a farinha branca é o quê? Ela é altamente inflamatória? Altamente inflamatória, altamente industrializada. É um produto que ele é altamente inflamatório, com muita presença de glúten. O glúten de hoje, ele é diferente do glúten de antigamente. Então, ele inflama, ele forma uma capa realmente no intestino. Você não consegue absorver os nutrientes. Então, mesmo que você coma proteína, se você está comendo glúten com muita frequência, você tem uma capa ali que impede a absorção. Certo. Então, vai induzir o envelhecimento mais rápido. Então, sempre processo inflamatório. Procure alimentos integrais. Mais integrais possíveis. Mas esses integrais que tem nos supermercados hoje, eles são realmente integrais? São. Tem na composição muitos químicos, muitas coisas ali. O que eu diria, para você ter uma alimentação desinflamatória, é sempre buscar a natureza. Eu falo que alimentos divinos. Então, tudo que Deus fez é o correto.
Certo. Nós complicamos a coisa. Então, assim, né? A variedade de vegetais, de legumes, as carnes. Então, vai ser aquilo que não tem... não tem segredo e não muda. Por exemplo, você vai comer muita proteína grelhada, sem molho, sem... De preferência, né? Isso. Muita verdura, muito legume e muitas frutas. As frutas que não tenham muito açúcar. Que não tenham muito açúcar. Seria isso? Digamos que o excesso... As frutas, a gente considera assim, são as guloseimas da natureza, né? Uhum. Então, você tem que tomar um certo cuidado. Porque como ela tem na composição a frutose, a gente tem uma tendência a um paladar que deseja mais, né? Do açúcar. Então, é muito comum você comer em excesso. Eu, por exemplo, na minha gestação, né, até um dos motivos de ter engordado tanto, eu fazia uma bacia de salada de fruta, eu achava que estava sendo saudável. Mas não estava. Não né? é? Não, porque da banana. O saudável, ele também está dentro de uma quantidade. Né? Se você come aquilo em excesso... O processo de emagrecimento, ele exige uma estratégia hipocalórica, que é você colocar menos energia para dentro do que você consome. E como é que é essa sua lipo natural de 90 dias? Explica mais ou menos pra gente como é que é. Lipo natural é porque é um processo que você só perde gordura. Ou seja, você vai perder não vai gordura perder massa no corpo magra, todo, tal, sem e aí perder você massa vai... muscular. Você fala, não é só uma reeducação alimentar. Não. É uma reeducação mental. Me fala da reprogramação da mente. É uma reprogramação tanto física quanto mental. Por quê? Se você acostumou o seu corpo a todas as vezes que você está ansiosa, angustiada, ele recorrer ao açúcar, quando isso acontece, você faz um disparo de dopamina, de sensação de bem-estar. Então, você fala assim, corpo, estou um pouquinho angustiada, ansiosa, não sei o que eu faço agora. Você poderia ir para academia treinar, você poderia fazer um passeio no parque, você poderia ir dar uma volta no shopping sem comprar nada. É muito difícil, né? Dar uma volta numa loja de decoração, eu amo decoração. Sim. Então, assim, fazer outras coisas, ler um bom livro, se alimentar o seu emocional de uma outra forma. Mas se você acostumou o seu organismo de que todas as vezes que você sente esse vazio, você vai ali recompensar com o açúcar, você criou um vício. Então, quando eu me proponho olha só o organismo, todas as vezes que você tiver essa vontade, eu vou fazer outra coisa que eu goste, nem que eu tenha que descobrir coisas que eu gostava. Então, uma das questões que leva nós tirar adultos... um vício, esse vício é o mesmo vício, mesma coisa vício que cigarro, que droga, mesma coisa. Isso. Não é? É. E aí, só de você fazer outra coisa, você já esquece aquela e aí, vontade. O ideal, por isso que dentro do método a gente trabalha muito isso. Quais são as outras coisas que te trazem prazer? E aí, nós começamos a lembrar coisas até da infância, que a pessoa gostava e que ela já não faz mais. Então, algumas pessoas voltaram a pintar quadros, voltaram a estudar, sabe? Bordar, voltaram a dançar, tem gente que gosta de bordar. Nossa, eu queria tanto fazer balé, minha mãe nunca deixou, vou voltar para uma aula de balé. E aí, as pessoas começam a se encontrar nisso. Certo. Relações sexuais melhoraram nos casamentos. Por quê? Porque, nossa, eu vou explorar isso, eu vou namorar mais meu marido, eu vou colocar uma lingerie, eu vou ouvir uma música, eu vou fazer uma massagem. E de alguma forma explorar a questão corporal, que não seja somente através do comer. Então, vou ter outros prazeres, que não seja somente o comer. E a pessoa, ela não volta a engordar, e eu tenho a impressão que ela se reeduca, não só ela se reeduca. Na alimentação, como dessa maneira que você está falando, em buscar prazer em outras coisas. Então, nunca mais ela vai ter aquela compulsão. Né? Sim, não vai ter. Ela vai ter mais consciência sobre o que aquele alimento representava na vida dela. Então, tem alguma coisa de psicologia? Tem, totalmente. A parte de PNL, a gente trabalha com um calendário, onde ela vai percorrer um caminho. Ali eu proponho que vai acontecer. É radical ou é aos poucos? É uma escolha. Eu gosto sempre de trabalhar assim. Olha só, você quer percorrer esse caminho. Tem uma ponte, nós precisamos percorrer essa ponte. Você vai dar 90 passos. Você quer alcançar o máximo resultado em 90 dias ou você quer dar pequenas paradas, voltar, parar no caminho, pensar de novo? E aí, quando eu dou essa segurança de, olha, em 90 dias você vai transformar a sua vida. Então, porque a pessoa fala, nossa, mas por que transformar minha vida? Eu só quero emagrecer. Porque é isso. Conforme a gente abre um leque de prazeres na vida, coisas que você esqueceu que você gostava, a pessoa se redescobre. Você teve que ir, então,
estudar psicologia também. Totalmente. Metafísica, parte comportamental, PNL. PNL é o quê? Explica para quem não... Programação neurolinguística. Então, nós estamos programados desde a infância. Ali, a partir dos primeiros 7 anos, aconteceram algumas coisas e você teve uma programação. Alguém disse que você é isso, você se alimentava disso, você fez isso, você sofreu essas dores, alguém falou que você deveria ficar calado, que você não deveria se posicionar. Tudo isso se reflete na alimentação. Tudo acontece desde a fase gestacional até 7 anos de idade. A alimentação está muito ligada à boca, e a boca está ligada ao mamar. E o mamar está ligado à mãe. E aí alguns livros trazem, né, até a questão de o sobrepeso está ligado à falta da mãe. A compulsão alimentar, à falta da mãe. E eu sempre gosto de falar assim, não é só culpa da mãe. Porque se os papéis dentro do lar fossem feitos exatamente como é o ideal, o pai protege a relação mãe e filhos. E onde a mãe conseguiria estar mais tranquila, mais relaxada, mais em paz para nutrir esse filho. Então, conforme a mãe tem que sair para trabalhar, a mãe não consegue estar tão presente no lar, né? E aí acaba tendo essa energia mais para fora do lar, a criança também se sente desamparada. E aí isso vai abrir espaços, eu chamo de vazios, na alma, no coração, e é onde ela se sente, nossa, eu tô desamparada, eu tô insegura. Deixa eu compensar isso com alguma coisa, colo, né? Eu tô sem colo. E sem saber, né, que ela tá compensando, que tá com alguma coisa, né? Só que tudo que acontece até os 7 anos, ele se torna um vício. E o que vai acontecer depois dos 7 anos, se você aprendeu que ali você não merecia amor, você vai continuar a sua vida confirmando que você não merece. Então, por isso que ocorre que tantos relacionamentos que a pessoa fala assim, nossa, eu não dou certo com ninguém. Eu sempre vivo, parece que um ciclo. É o ciclo dos 7 anos. Você sempre fica batendo naquilo. Porque, de alguma forma, você aprendeu ali que você era assim, que você só merecia isso. Aí, se ela não vive um processo de reprogramação, né? De olhar para essas questões, que é através da PNL, entra que é aquele através de uma negócio cura de que, assim, interior. Eu tenho que me amar primeiro? Entra isso? Entra. Né? Eu preciso me amar primeiro para que eu possa receber o amor dos outros depois. Isso. Né? Isso, porque você não dá aquilo que você não tem. Então, eu não consigo conversar, por exemplo, de amor com uma pessoa que não se ama. Ela vai falar assim, nossa, é estranho isso. Porque o que nós fazemos no nosso mundo, no nosso entorno, é o transbordar daquilo que está no nosso coração. Sim. Então, se eu sou uma pessoa muito raivosa, eu tenho raiva de mim mesma, naturalmente eu vou ter raiva das outras pessoas. E eu vou transbordar essa raiva, entende? Então eu sempre falo assim, uma atitude é uma confissão. O que pode acontecer também é você se tornar muito permissivo, né? Quando você acha que você não merece amor, então você vai se tornar muito permissível para que as pessoas te amem. Isso. Né? Tem isso. E até o permissivo também, tem uma hora que ele dá uma explodida. Ele é permissivo para, de alguma forma, ter uma proteção. Então, ele acha assim, eu não dou conta de mim mesmo, então eu sou permissivo com essa sua atitude, mas eu vou te cobrar de uma outra forma. É por isso que as relações, elas meio que se complementam. E aí, quando você vive um processo de cura, talvez você já não se encaixe mais com aquela pessoa, ou ela tenha que fazer um movimento de cura interior também, sabe? E dentro desse processo, uma das leituras que eu apliquei muito na minha vida é da Louise Hay, que é ela, nos Estados Unidos, ela estudou muito a parte de metafísica, de lei da atração, e ela explica muito toda essa parte comportamental, do que você acredita, acontece. E aí, por que acontece? Aí eu fui estudar a fundo isso também, Joe Dispenza. Então, tem vários estudiosos nessa área. Seria mais ou menos aquela lei da atração, da energia? Isso. Por exemplo, você mudar o pensamento de, dessa vez, seguindo esses passos, eu tenho certeza que eu vou emagrecer. Você incutir isso na cabeça da pessoa. Também faz diferença? É isso que faz a diferença. Por que dentro do método ela emagrece? Porque ela acredita que ela vai ter resultado. É aí que entra a metafísica. Entra. É aí que entra a metafísica. Isso. Eu comprovo com resultados que ela vai ter resultado ao seguir. Ela acredita e ela põe em prática. Vem aquele negócio, você é o que você pensa, né? Não vem muito isso? Você é o que você pensa, que a metafísica é aquilo que você
o mundo conspira a favor de você desde que você vibre naquilo que você quer, né? Isso. E que você acredite nisso. Você acredite porque tem pessoas nisso. que começam, por exemplo, a fazer afirmações, mas ela afirma aquilo sem acreditar. Então, mais importante do que o que você fala é aquilo que você sente. Sim. Então, é a vibração do coração. O coração, ele emite realmente ondas que vão atrair para o seu campo mais daquilo. Então, se você vibra na incerteza, na dúvida... São todas coisas que a ciência comprova. Sim, né? Comprovada cientificamente. Comprova. Mas o lado espiritual, hoje eu acho que a ciência já comprovou o lado espiritual, né? Já aceita essa espiritualidade. Falando nisso, onde é que Jesus entra na sua história? Na minha vida? Isso. Nossa, desde muito cedo, né? Meu pai tem uma doença psiquiátrica e assim, nós vivemos uma infância muito difícil. Eu lembro, assim, das minhas tias fazendo compras para minha casa, então, porque chegou a faltar mesmo alimentos. Né? Então, assim, a gente viveu uma infância muito difícil. Nunca criança, nos faltou nada. Né? Não, mas para uma criança é difícil. Difícil, né? Mas eu vivia esse contexto da minha mãe pedindo coisas pro meu avô, ou da minha mãe pedindo coisas para as minhas tias. Então, de alguma forma, a gente sentia assim, se alguém não nos ajudar, a gente cai, ou falta, entende? Porque meu pai tinha uma doença psiquiátrica, e aí eu lembro, assim, como ele tinha alguns surtos, assim. Então, eu lembro do meu pai muito amoroso, um pai muito presente, mas ao mesmo tempo, vivo? Quando ele surtava, assim, hoje ele tá no hospital psiquiátrico, e eu lembro, assim, que minha casa era um caos de gritaria, de briga, de insegurança. Minha mãe tava todo dia com dor de cabeça, com enxaqueca. E aí minha mãe falava assim, o seu pai é doente, então vocês não podem ter raiva dele. Mas eu tô muito mal. Ou seja, a criança interpreta esse ambiente... Meu pai tá fazendo mal pra minha mãe. Meu pai tá fazendo mal pra minha mãe, mas a minha mãe fala ao mesmo tempo que a gente não pode ter raiva do meu pai. Como é que faz? De quem que é a culpa? É minha. É nossa. A criança entende assim. Se esse ambiente tá assim, a culpa é minha. É minha. A criança sempre toma a culpa pra si, né? Total. Ela tende a tomar a culpa pra si. Por isso que o ideal, assim, quando, né, num relacionamento, é você não abrir isso pros filhos. Ou que eles não sintam essa questão. Porque sempre vai como uma insegurança pra eles, de que algo pode, né? Que pode ser culpa dele. E aí, eu lembro que eu tava numa igreja, minha mãe, assim, ela ia, mas ela nos obrigava a fazer catequese, fazer crisma, a gente fez tudo na igreja católica. E isso foi muito importante, assim, porque eu lembro que uma das vezes, assim, que tava um caos, assim, a nossa casa, eu lembro de ir numa missa e chorar e falar assim, nossa, eu não quero essa vida pra mim. Sabe aquela sensação, eu falo que essa sensação é a que Deus mais te atende. É a sensação que você realmente cobra de Deus. E agora? Sabe? E aí eu lembro de sentir isso, assim, eu não quero viver essa vida. Eu tô muito triste, assim. E aí eu lembro que eu recebi uma resposta no meu coração mesmo. Se você quer diferente, você vai ter que fazer diferente. E eu tinha 13 anos, eu lembro que eu comecei a estudar. Então, todos os dias eu estudava a tarde inteira, assim. Então, eu tinha poucos amigos. Eu fui uma adulta muito cedo, assim. Porque, diante do caos, assim, não tinha alternativa. Naquela época, você entendeu que você ia sair daquilo através do estudo? Era a única opção que eu tinha ali. Então, assim, minha mãe sempre falou assim, eu vou pagar uma escola particular, vou dar um jeito, a gente vai economizar com outras coisas, mas eu vou dar um jeito de vocês estudarem numa boa escola, porque vocês vão ter que... Essa é a única alternativa que eu dou pra vocês mudarem a vida. Eu acho também que a única coisa que ninguém tira de você é o conhecimento. É isso. Né? Coisas materiais, você pode perder tudo, mas o conhecimento não. Né? Sim. O que você estudou, o seu conhecimento, a cultura, isso ninguém tira de você. Isso, os meios, né? Que você vai vivendo, assim, né? Então... E quanto mais você tem conhecimento, eu acho que você vive melhor, você se relaciona melhor com as outras pessoas. Isso é uma coisa assim, que assim, a gente fala, eu acho, é uma coisa que a gente pensa, né? E nem sempre, mas na minha vida, pelo menos, quanto mais a gente tem sede de conhecimento, parece que melhor a vida se torna pra gente. Sim. Né? E aí, a partir daí que você percebeu ali foi um marco muito grande, você percebeu assim. Que Deus te ouvia. Ali foi um marco. Eu falo que é importante que você tenha esses marcos, né? Que você fala assim, nossa, aquilo aconteceu e foi uma resposta. Então, tiveram outras situações onde coisas muito parecidas aconteceram e eu falei, é uma resposta.
Então, se você busca, você encontra. E aí, isso pra mim sempre foi... Como eu não tinha essa proteção dos pais, eu fui estudar muito cedo, fui sozinha, fui fazer vestibular. Eu sou de Goiás, na verdade, do interior de Goiás. E eu vim pra Araçatuba, minha mãe não sabia nem onde que era a cidade. Você veio estudar? Vim na Unesp. Vem pra Unesp. Vim pra Unesp. Você sentiu que essa proteção que você não tinha, Deus passou a te dar? Isso. Tem pessoas que falam assim, né? Às vezes você vai descobrir Deus quando ele for sua única opção. E era, né? E aí foi tudo que eu precisava. Então, eu lembro de situações muito marcantes, assim, de chorar, de estar muito sozinha, porque aí meus pais estavam se separando, eu não tinha condição de estar aqui, era pra eu ir embora, abandonar a faculdade. E aí eu falei assim, nossa, eu não vou embora, eu vou arrumar um emprego. Aí eu fui trabalhar no shopping, trabalhava o dia inteiro, à noite ia fazer faculdade. Eu morava na moradia da faculdade, então não pagava pra morar. Tem aquela história, né, de que a pessoa fala pra Jesus, né, ele chega, fala pra Jesus, ele conversa com Jesus, vamos supor que você encontrasse Jesus e fala assim, então, eu sempre vi nossos passos na areia, os meus e os seus, mas no momento mais difícil da minha vida, até me arrepio, no momento mais difícil da minha vida, eu só vi 2 passos, 2 pés. Aí Jesus fala, porque eu tava te carregando no colo. Né? Então é bem assim mesmo. Jesus, Deus Pai, Deus Filho, carregam a gente no colo quando a gente precisa, né? Sim. E a gente acha força de onde não tem, né? Se a gente cai, a gente levanta, não sabe como. Coisas muito... acontecem, né, que você fala, nossa... Você fica perplexo, que você fala assim, você busca uma força que você não sabia que você tinha. Exato. Né? E teve um testemunho muito forte de um milagre que aconteceu numa semana na minha vida. Porque eu morava em uma casa e eu trabalhava no shopping e eu ia ter que me mudar e trabalhava no shopping. O trabalho no shopping, pra mim, já tava, assim, muito desgastante, porque eu trabalhava com vendas. Então, eu trabalhava das 9, tinha vezes que eu tinha que dobrar. Então, assim, já tava interferindo muito na minha faculdade. E eu tinha prestado um concurso na faculdade, na Unesp. E tinham 2 vagas. Eu fiquei em segundo lugar, ou eu fiquei em 4º lugar. Encerraram as inscrições, as vagas, foram chamadas as pessoas. E aí, chegou num ponto, assim, que eu não sabia mais o que eu fazia. Porque não ia dar pra conciliar o shopping com a faculdade. E aí a gente acha que a gente acha? Fala assim, puxa, Deus não me atendeu. Não, né? aí eu Mas tava, aí assim, tem outra... casa, eu tava deitada no Ele tem colchão. outras formas de te atender que você fala assim, que você não, quando acontece, você fala, ele tava lá. Sim. Né? E aí eu chorei, assim, falei, e agora? O que eu vou fazer? Da minha vida. Me deu sabe assim, uma sensação, e eu falei assim, nossa, se eu tivesse passado nesse concurso, minha vida tava resolvida. Porque eu ia sair 4 horas da tarde, ia dar pra fazer a faculdade. Na mesma semana, o pessoal do RH me ligou. Falou assim, você ter disponibilidade para vir no RH amanhã? Eu falei, por quê? Porque você passou em 4º lugar, a gente abriu mais 2 vagas. Eu era a 4ª. Caramba! Então, nossa, eu conto isso arrepiada, assim, porque eu pedi exatamente isso. Eu falei, Deus, se eu tivesse passado nesse concurso... minha vida estaria resolvida. E ali me deu uma sensação de revolta com Deus. Às vezes a gente tem um pouco disso, né? Assim, nossa, meu pai e minha mãe se separando, eu vim pra Araçatuba, tipo, eu tô sozinha aqui, eu não tenho ninguém. Tem gente que não acredita, mas... O que mais que, tipo assim, vai faltar pra mim, sabe? Tipo, eu preciso de uma resposta. Tem gente que não acredita, mas meu filho, na segunda residência dele, eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida, assim, algumas religiões não aceitam, eu sou muito devota, porque eu peço que a senhora interceda junto ao seu filho, que me ajude. E aí meu filho, tipo você, assim, tinham 2 vagas, ele passou em 3º, né? E aí eu falei, poxa vida, né? A senhora não me ajudou dessa vez, toda vez a senhora me ajuda, dessa vez a senhora não me ajudou. Só que eu esqueci que como as pessoas prestam residência em vários lugares, poderia ter alguém que ia desistir daquela vaga. E aconteceu. Meu filho fez a residência lá. Uau! Né? Então, a gente fica bravo sem saber que a solução tá
Eles têm a solução para nós, né? Tá nisso. E você está há quanto tempo já com esse... Com o programa? Com esse programa. O programa nasceu em 2020, foi bem na época da pandemia, inclusive. Foi, assim, tava com 15 dias do programa e aí saiu a pandemia. Então, foi uma época, assim, que estourou a pandemia, todo mundo em casa. Todo mundo ficava comendo em casa. E foi uma época que aí o pessoal buscava muito através da internet, assim, eu quero estar num grupo, eu quero estar com outras pessoas, eu quero comprar um programa porque eu quero me exercitar em casa. E ali o programa não tinha exercício ainda. Aí eu coloquei exercícios hoje tem no exercício programa. também. Tem exercícios também. Exercício, alimentação e a parte comportamental. Então, o programa é completo. E foi através disso, de ouvir as pessoas, o que elas precisavam para viver o processo de 90 dias. Quantas pessoas já passaram pelo programa? Foram mais de 38 mil pessoas. Mais de 38 mil pessoas. Então, assim, é nível Brasil. Nível internacional. Internacional. Tem muitas pessoas do Japão, Canadá, Estados Unidos, Orlando. Brasileiros que moram pior fora. Nessa questão da alimentação, né? Sim. Muito pior que a gente, né? Sim. De processados e coisas calóricas, Sim. né? E mesmo quando a pessoa busca um processo de emagrecimento, tá tão confuso esse negócio de emagrecimento através da internet, né? Um fala que pode glúten, outro não. Um fala que pode ovo, que não pode não. E tem um negócio milagroso. E você fica acompanhando isso e tem uma fala minha que é assim, simplifique o simples. Simplifique o simples, porque é esse o caminho, sabe? A injeção milagrosa, partir para uma alimentação caríssimo. Exatamente. E agora veio um novo aí que custa mais caro ainda. Aí você fica dependente disso. Fica dependente tem da vida. Interferência no seu Para organismo. de tomar engorda. Exato. Né? E é isso é... Quando você coloca um hormônio para dentro, você deixa de produzir. Então, assim, tudo vai ter um efeito colateral. Não tem nada que você faz no organismo. Se você está botando uma insulina para dentro sem precisar, eu não sou médico, mas depois que você parar, deve acontecer alguma coisa. Sim. Né? Você vai ser dependente disso para o resto da sua vida. Sim. E se você comia emocional, você continua comendo. Do mesmo jeito. Né? E a gordura dentro do emocional, ela é um tecido de reserva energética para proteção. Então, quando que a gordura te protege, né? Térmico. E a gordura te protege, então, na questão térmica, é um tecido de proteção no sentido de, se faltar energia, porque ela não vai comer, eu tenho reservado. Por isso que quando a gente fica mais velho, a tendência é o metabolismo diminuir para sobrar gordura, porque a pessoa vai precisar. Tipo assim, antigamente lá no tempo das cavernas, sei lá e tal, não sei quando ia precisar. Seria isso, mas não olha só, se nós pegarmos pessoas que estão envelhecendo bem, o que é envelhecendo bem? Treinando bem. Essa pessoa mantém o seu corpo e a sua mente ativo, ela retarda muito envelhecimento, menopausa. Por quê? Porque o nosso corpo é uma máquina e é uma máquina que está ali para exercer as suas atividades, para o servir. Então, se essa máquina vai reduzindo as atividades... Anos, eu posso manter o metabolismo que eu tenho agora? Consegue. Treinando bem, fazendo bastante exercício, né? Comendo bastante proteína. Porque não adianta você treinar muito e você não repor. Meu problema é a proteína, eu não gosto muito de carne. Não gosto muito de carne. Então, mas hoje em dia tem outras fontes, né? Hoje tem outras fontes, tem fontes veganas, tem, né? Tem whey, enfim. Eu gosto eu gosto da carne do bicho que eu acho mais bonitinho, que é o porco, que eu gosto, porque assim, eu sou muito... Eu já pensei em parar de comer carne, né? E aí você teria que ir na proteína por outros meios, né? E eu não gosto muito do gosto da carne de vaca. Aí você acaba... Eu adoro leite, mas diz que o leite nós não somos bezerro, não tem que ficar tomando leite, né? O leite industrializado nem é leite, né? Então ele acaba passando por tantos processos. Mesmo as melhores marcas, você fala? São muitos processos, né? Então, assim, acaba tendo ali muitas coisas, muitos químicos ali também para conservar. Então, queijo, adoro queijo, mas você tem que procurar um queijo branco, uma ricota, não seria isso? De búfala. De búfala, é menos gorduroso? É o melhor, né? É um queijo melhor, um queijo mais limpo. Verduras e legumes todos? Todos. E quais frutas que a gente não deve comer? Não tem frutas que você não deve, né? Você tem que entender assim, qual é que tem mais açúcar, né? Então, a banana, a uva, a banana. Então, assim, a manga é extremamente calórica, vai gerar um pico de insulina muito alto, muito rápido, né? Então, sempre dá preferência para kiwi,
Morango é uma fruta maravilhosa. As frutas vermelhas em geral. Mamão calórico. Mamão, não. Mamão, o melão, maçã. A goiaba, a maçã. A pera. Sempre, de preferência, comer uma fruta junto com uma fonte proteica. Então, por exemplo, com ovos. Tá? Se você vai comer uma fruta... A laranja é muito calórica? A laranja, se você comer ela sozinha, ela vai gerar um pico de insulina. Então, o ideal, acabei de almoçar e vou chupar uma laranja. Posso chupar uma laranja como chupar uma laranja. Sobremesa? Isso, de preferência comer a laranja, né? Não só chupar, não só o líquido. Comer com bagaço, isso. Né? Tá. Uma ótima sobremesa. E aí, isso tudo dentro do que? Da sua estratégia calórica. Porque se você pode comer... Isso é uma crença também, né? As pessoas acham, vou comer só saudável, então eu posso comer à vontade. Não pode? Não, né? Não pode comer à vontade frutas. Não, bacia de salada você pode, legumes, até porque você não vai conseguir comer muito. Não consegue, não. Principalmente se você estiver comendo bastante proteína. Isso pesa. Pesa. São alimentos com potencial nutricional muito alto. A gente achava que a fruta, por exemplo, você poderia comer à vontade. Não é assim. Não pode. Porque tem as calorias, tem o açúcar dela. E mesmo que você coma saudável, se você extrapolar a quantidade calórica, a tendência é você armazenar. Então, vai virar gordura. O que acontece é que, comendo 100% saudável e limpo, você não consegue comer todas as calorias possíveis. Porque logo, você está com insulina muito baixa, você está comendo alimentos que têm um potencial de te dar saciedade muito rápido, você não sente fome. Isso acontece no programa por volta de 15, 20 dias de programa. A pessoa fala assim, nossa, não sinto fome. Não sinto mais fome. Eu tenho que empurrar para comer. Tanto é que no começo, você pode comer à vontade. Passa um pouco, elas falam assim, nossa, eu não tô conseguindo nem comer o que eu posso comer. Por causa bebida disso. Alcoólica nesses 90 dias, de jeito nenhum. Então, junto com a nossa nutricionista, nós pensamos numa estratégia para manter a pessoa em vida, né? Vai numa festa. Se ela gosta de tomar um vinho, por exemplo, ela vai tomar uma taça de vinho. Cerveja não. De jeito cerveja nenhum. É a pior bebida. É a pior de todos. E o uísque? O uísque pode, por ser um destilado, então tem a quantidade, eles são 100 ml por semana. Certo. E o melhor é o vinho? O melhor, na verdade, é nenhum, não tomar né? nada, mas você vai numa festa, por exemplo, a melhor coisa... O gin. O gin. O gin com uma tônica zero, por exemplo. Certo. O gin com uma água com gás e umas frutas vermelhas dentro. Então, refrigerante é veneno. Tipo de drink. Refrigerante zero, ele não tem caloria. Veneno? Ele é um veneno. Não, mas ele é um veneno pelos produtos químicos que ele tem. Um veneno pelos produtos químicos e extremamente inflamatório. Aí, o que acontece? Dentro desse processo, a pessoa já está tirando muitas coisas. Então, para que ela consiga viver o processo, chegar a um determinado, né? Ela quer emagrecer X quilos, se sentir melhor, resgatar a sua autoestima. Então, tem a liberação de refrigerante zero para que ela suporte o processo. Certo. Então, é um tipo de docinho ali para que a pessoa viva. E quais são os sucos liberados? Não tem suco. Não. Tem um suco de limão, que eu chamo de suco power. Ele é maravilhoso. Inclusive, você pode sem açúcar, adicionar na sua vida. Um limão inteiro, lavar o limão e você bate o limão inteiro no liquidificador com 1 litro de água. O limão, ele tem um potencial sem açúcar. Aí pode consumir com stevia, por exemplo, que é um adoçante natural. O limão, ele tem um efeito de emagrecer. Porque ele vai fazer você... Tudo que você consome que geraria um pico de insulina, você vai manter essa insulina mais estável. Então, ele faz com que os seus carboidratos sejam... Todas as frutas ácidas absorvidos de forma mais lenta. Todas as frutas ácidas ou só o limão? O limão. O limão. O limão. O limão e o vinagre de maçã. São 2 alimentos assim, que têm o mesmo potencial e que já tem muitas pesquisas provando isso. Que se você consome... Por exemplo, tomar um suco de limão durante a refeição. Ele vai fazer sua refeição ser absorvida de forma bem mais lenta. Água com limão dá para tomar, né? Dá. Dá para tomar bem. Sim. E quem é a pessoa que queira hoje mudar a sua vida, mudar a sua cabeça e sair da obesidade, você tem um lugar físico para estar atendendo essas pessoas? Não, hoje eu não atendo de forma física. Não, só pela internet. Tudo é online. E vou contar uma novidade aqui para você. Conte. Soltar uma novidade aqui. Em breve eu vou abrir a Imersão Power, que é um programa para trabalhar justamente aquela criança de 0 a 7 anos
que nós somos. Que legal. E que ficou com alguns traumas, com algumas questões ali não trabalhadas, não vistas, não sentidas, e que hoje você traz isso para a vida adulta. Mas aí vai ser em relação à alimentação ou em relação a tudo? A tudo. Tá. Porque todas as questões que hoje te paralisam de alguma forma em relacionamento, em prosperidade financeira, em alimentação e não conseguir emagrecer, em procrastinar. Eu quero então, fazer isso, vão ser com 2 certeza, dias de um processo, de uma imersão, sem celular. Assim, vai ser realmente mas você quando você tá quando você tá imerso, você não precisa, né? Isso. Mas hoje tá tão assim, né? Então, é uma imersão para você realmente resgatar algumas coisas que você não tem conseguido enxergar. Mais ou menos. Das 8 às 18 e no outro dia das 8 às 18, mas eu vou separar um lugar porque a gente possa fazer um formato de retiro. Sim. Porque o ideal é que a pessoa durma no local, não volte para casa, para ela realmente ficar imersa em si. Eu quero ser a primeira. E uma questão muito importante fazer isso aí, é o seguinte, 5% de nós é o nosso intelecto, 5% é o nosso conhecimento, é a nossa mente, é quem está conversando aqui, 5%. Os nossos 95% é o nosso emocional. E ele foi construído lá na infância. E o que nós fazemos no emocional na vida adulta... Na fase onde você fala de 0 a 7, porque é naquela fase onde você é um papel em branco, né? É um papel em branco. E aí você vai vivendo coisas, absorvendo igual uma esponjinha. E fica lá. Vai construindo. Pro resto da vida. Alguém gritou com você, alguém mandou você calar a boca, alguém não sei o quê. Então... eu acho super importante a gente podendo fazer análise, né? Ter psicólogo. Mas às vezes você tenta buscar isso só com a psicóloga, sem. Eu acho que tem que ter isso que você falou, a imersão, tem que ter processos que te façam chegar lá. Isso. Né? Com a psicóloga, você vai trabalhar seus 5%. É só o 5%. Porque você está falando, você está pensando. O que vai gerar uma limpeza lá nos 95? Não tem nada te levando. Não. Assim, realmente precisa ser um processo de imersão, é o que você está falando. Porque não tem nada te levando para lá para você encontrar o que foi que fez que está fazendo você não ter prosperidade, não conseguir se posicionar. Não conseguir se relacionar. Comer muito para suprir um vazio que você não consegue. E quando vai começar isso? Procrastinar. Em breve, não tinha falado ainda, tô dando esse spoiler aqui. Eu vou, viu, gente? E o nome desse retiro é Você Pode Curar a Sua Vida. Querida. Ele é um retiro já feito há muitos anos. Esse método tem mais de 50 anos pela Luísa Mas você vai fazer aqui? E eu vou fazer aqui em Araçatuba. Eu vou ser a pioneira aqui em trazer para Araçatuba. Privilégio. Querida, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Sucesso, continue tendo sucesso e sucesso nesse novo empreendimento que eu quero participar. Muito obrigada, viu? Para você, um beijo no coração e até a próxima semana com mais um Histórias.